Vamos lá. Tô hoje aqui com meu irmão Diego Fala, Matheus. Furtado. Beleza? Diego, um cara experiente aí na vida cristã, um cara Pouquinho. que tem um cotidiano, que tem uma Aprendendo. rotina aí cristã, diária, no trabalho, na vida, né? Diego, viemos aqui hoje falar sobre rotina, sobre vida cristã nos dias atuais. Sim. Então vamos de cara já falar sobre vida. Assim, em relação à sua vida espiritual, como é que tu leva o teu dia a dia, assim, tanto devocional quanto durante o trabalho, quando chega em casa à noite? Como é a tua rotina de vida espiritual durante o dia? Cara, então, assim, a galera já me conhece, né? Prazer, eu sou o Diego Furtado, como já foi apresentado, Sim. né? E como o Matheus falou, sobre a gente conversar sobre a vida cristã, né? No nosso dia Isso. a dia, no nosso cotidiano, a vida espiritual. Eu acredito que a vida espiritual, nossa, nós que temos uma vida também civil, né? Temos Sim, uma sim. vida fora, né? Ali da igreja, do cotidiano cristão. Eu acredito que para todos nós, principalmente para mim, eu penso o seguinte: a nossa caminhada cristã, né, a nossa vida na igreja, ela é a nossa vida em casa, ela é uma extensão da nossa vida da igreja, né? A gente sabe que a extensão Sim. ela leva como ligação de um lugar a outro. Então, automaticamente, aquilo que eu prego, que eu estou acostumado a falar na igreja, né, sobre devocional, sobre você servir a Cristo, você buscar a Cristo, se isso não for extensão para minha casa, não, Não eu, faz não, sentido. eu não cumpri a tarefa, né, eu não cumpri o objetivo. Então, eu penso assim, quando acaba o culto do domingo, né, que é o último o culto ali, o primeiro culto da semana, né, o Isso, primeiro isso. dia da semana, eu penso que aquilo ali você precisa levar para casa. O sermão do domingo ele precisa estar na sua mente fresco ali, você precisa estudar, né? Meditar. Eu acredito que é como se fosse uma. Eu vou trazer aqui para o meu cotidiano de trabalho. É como se fosse o teu cronograma da semana. Isso, sim. Por exemplo, a mensagem do domingo, que é o primeiro dia da semana, ela vai ter que fazer efeito praticamente para os outros dias. E aí eu penso muito nisso. Por exemplo, a mensagem do domingo, eu ouvi ela lá no domingo e eu preciso que ela seja levada lá para minha casa. De que forma? Eu tentando compreender, estudar ela melhor durante a semana e como ela vai se aplicar no meu dia a dia, no decorrer da minha semana. Né? Ou às vezes não, às vezes eu vou ouvir a mensagem lá e vou ouvir não somente aquela mensagem final, mas vou ouvir às vezes uma palavra que foi dita lá na igreja, nas oportunidades, e aí eu vou pegar essa palavra e vou levar para casa. Eu vou estendê-la até minha casa, ela vai fazer parte do decorrer da minha semana. Eu penso dessa forma. Aquilo que você aprendeu ali no domingo vai ser levado para os outros dias da semana para que você. E é assim que eu levo para mim. Eu tento Sim. olhar aquelas mensagens ali, olhar tudo que aconteceu no culto, fazer um apurado daquilo ali e tentar compreender durante a semana o que eu posso melhorar, o que eu preciso fazer, como eu vou fazer, como compreender o texto que o irmão leu lá, como que eu vou colocar em prática o versículo que o irmão leu, a mensagem que foi pregada no domingo. Eu penso a extensão da igreja para minha casa, para minha vida, no dia a dia, no trabalho, em qualquer outro lugar, a partir daquela mensagem do domingo, que é o primeiro dia da semana. Muito bom. Muito bom. Então, os ensinamentos do culto vai durante a semana ali como prática, né? E No dia isso, a eu dia, penso dessa forma, com porque, cara, pensamentos. eu acredito assim, aquela mensagem que foi ministrada, aquele texto que foi falado por um irmão lá na frente, ele pode sim me ajudar, e é para isso, a gente se alimenta ali para isso, né? Exato, Muitas exato. pessoas se alimentam ali para isso. E não significa que você vai se alimentar só lá. Se aquilo não for extensão para sua casa, o objetivo não foi concluído, né? Exato, exato. Você não cumpriu o que era, né, É para verdade. ser feito. Ah, mas eu posso escolher outros textos? Pode, mas eu penso que a partir daquilo que foi ministrado ali na semana, aquilo que você aprendeu no primeiro dia da semana ali, vai dar direcionamento para o seu dia a dia no decorrer da semana, do decorrer dos Exatamente. próximos dias. Vale tanto em pequenas decisões Sim, sim. do dia a dia, relacionamento com outras Com pessoas certeza, com também. A certeza. fé pode aumentando de alguma forma ali que você viu Isso, algo que você realmente é. Cara,
sei que eu isso, posso implementar minha fé aqui. Tudo isso, isso durante a semana ela vai isso. aumentando para que chegue no Isso é uma próximo via de dia. mão dupla, porque até nós líderes, quando recebemos oportunidades, nós precisamos entender que aquela oportunidade que nós vamos levar ali, aquela mensagem que nós vamos levar, ela pode trazer um impacto muito grande para a Na vida de uma vida. pessoa ali, que é na vida de uma pessoa, que é o primeiro dia da semana, talvez aquela mensagem ele vai ficar a semana toda na cabeça dela, ela vai tentar buscar, entender, por exemplo, comigo é assim, funciona Sim, é assim. verdade. Aquilo que foi falado no domingo, ou na mensagem que foi falado na igreja, aquilo ali você leva, você, né, vai durante a semana, você vai pensando sobre aquilo, você vai refletindo, você vai buscando mais, então isso te leva a uma busca maior sobre a palavra de Deus, né? Durante a semana, no decorrer dos outros dias. É isso, Eu penso dessa forma. muito bom, muito legal. E assim, geralmente as pessoas que estão no nosso cotidiano não são as mesmas que estão, às vezes, no máximo, assim, conosco nos domingos na igreja, né? Então, Sim, assim, a gente sempre lembra como é que a gente pode agregar na vida dessas pessoas isso. e o que, que a gente aprendeu, o que, que a gente pode levar para elas, o que, que a gente pode introduzir ali para elas no pensamento, no falar, do dia a dia mesmo que elas são. Você é um cara que trabalha com futebol, Sim, que sim. trabalha nesse meio, né? E É, a gente pode falar aqui é, que é no Sampaio Correia, isso, né? isso, sim. Você trabalha ali como Preparador de goleiro. preparador de goleiros. E eu creio que você tem ali uma intimidade já com os Sim, rapazes, né? E assim, como é que tu trabalha? Os meninos sabem que você é cristão, sim, né? sim, sim. E como é que tu trabalha esse meio cristão assim, tanto no teu trabalho quanto na tua vida com eles, no teu relacionamento com eles? Sim. Pode falar um pouquinho para Cara, nós? é uma coisa assim que muita gente, assim, às vezes tenta explicar, assim, mas é muito difícil. Porque, assim, o futebol, muita gente diz que ele só perde para a política em termos de, Naquele negócio de paixão, aquele negócio assim de. em termos até de alguns problemas, né, que tem Sim, dentro do futebol. sim, Mas eu acredito que você testemunhar hoje tem sido cada vez mais difícil você ver testemunhas de Cristo verdadeiramente no meio do futebol. É muito difícil, difícil. é muito difícil, mas ainda tem aqueles que são fiéis à palavra do Senhor. E assim, eu não sei se já aconteceu contigo, mas várias vezes teve várias oportunidades, assim, várias situações que eu passei no clube, de pessoas estarem passando por algum tipo de situação e a gente entra na situação de novo da igreja. De você ouvir uma mensagem no domingo, você trabalhar na segunda-feira e alguém está passando por uma situação e você usar aquela mensagem, dizer, ó, na igreja onde foi falado sobre Sobre isso, isso. isso e isso. É a É, mesma situação que você está passando. E às vezes aquilo ali pode ajudar alguém, né? E lá no meu dia a dia, assim, as pessoas, elas muitas vezes, tem até uns amigos meus, se eles assistirem, eles vão lembrar. Tem alguns que dizem, ó, Diego de psicólogo, é psicólogo. Eu tenho um amigo meu que diz assim, ó, advogado de não sei quem. Porque tinham alguns amigos que ele chegava para conversar. Então, eles sempre sentiram essa liberdade de chegar para mim e conversar e se de abrir mesmo, de perguntar, de estar. perguntar, sabe, de falar sobre coisas da vida deles. E tinha um amigo meu que ele conversava muito comigo lá no clube, o Renato. E aí, às vezes, eu tava conversando com ele e o outro massagem ficava dizendo, olha, tá com advogado, advogado. Então, assim, eles levam nessa, porque não conhecem, né? Muitos não Sim, conheciam. Mas hoje, essa pessoa que até falava dessa forma, hoje até conversa muito comigo, né? Às vezes me liga para me perguntar de situações e tal. Então, eu acredito que no meu dia a dia, lá no clube, no meu trabalho, eu acredito que a gente tem tentado de alguma forma testemunhar e falar do amor de Cristo, assim, por meio de, não somente de palavras, mas pelas atitudes, né? Eu acredito que verdade. ali nesse tipo de ambiente, muito mais suas atitudes, É, né? Porque, meu irmão, palavras, atitudes. eles vão dizer que muita gente prega, muita gente fala, mas e a tua atitude, né? Como você Isso. tem sido lá no teu trabalho, né? Como tem sido a tua conduta. Eu vejo muito dessa forma. Muitas vezes você vai ouvir palavra no domingo, você vai usar lá na segunda-feira. Mas se essa palavra que você usou na segunda-feira, na terça-feira, você não fizer valer também na tua vida, não adiantou de nada. Exato. Você não cumpriu o objetivo. Exatamente. Pensa assim. E tem o pessoal que não é cristão que está por fora, às vezes tem aquela ideia, né? O cara é dentro da igreja ele é uma coisa e fora ele é outra, tal. Sim, Tem separar, tudo ele isso, às né? vezes Essa separa a vida civil separação. da vida É, cristã. E não é exatamente. assim, né? E Não é assim. assim, como um cristão, aonde ele está, ele é a mesma pessoa, ele professa a mesma fé, então quer dizer assim que aonde nós estamos ali, nós devemos mostrar tanto o exemplo, tanto ali o nosso entendimento, nossa sabedoria do que Deus tem nos plantado, tem dado a nós. Sim, E assim, eu creio que tu é um cara que lê muito a Bíblia, que sim. estuda, que como tu falou, pode aconselhar pessoas e tudo mais. Os meninos vêm até você para aconselhar. E
eu sei que tu tem alguma história aí boa que tu pode dizer assim, cara, eu já aconselhei essa pessoa e ele me falou que a palavra de Deus fluiu muito bem na vida dele. Não conhecia, mas talvez numa conversa que eu tive com ele começou a querer conhecer mais. Tu tem alguma história dessa assim que tu pode dizer? Cara, Assim, tem, eu falei uma vez com um jovem, com alguém assim, que, no trabalho, em algum lugar, tem, que a palavra tem. de Deus fluiu e foi regando, e ele foi. E hoje em dia esse cara conheceu a Deus muito mais. Isso. Eu digo Tem? que eu digo assim, eu não vou dizer, tem vezes assim, eu salvei o casamento de fulano, não. Não, Eu vou dizer, a palavra de Deus salvou o casamento de um amigo meu exato. uma vez, uma certa vez. Sabe como aconteceu? Eu estava no campo, né? Esse meu amigo, eu vou mandar depois, se tiver um corte, eu vou Pode mandar o mandar para link para ele, ele mandar o lá. link para ele assistir. A gente estava no campo, o treino rolando, e eu percebi ele muito aflito, muito. E assim eu não conseguia entender o que que era. Eu percebi ele meio inquieto, não estava muito bem. E assim eu ouvi assim que era algo sobre casamento, né? Alguém tinha me Hum, tocado no assunto, só que eu não lembrava na hora de. sim. Aí eu disse, meu irmão. Aí eu digo, vem cá. Aí falei para ele, disse, eu não vou citar o nome dele. Não. Aí cheguei para ele e disse assim, cara, vou te dizer uma coisa. Tu sabia que Deus ele tirou tudo na vida de Jó? Ele tirou quase tudo da vida dele. A única coisa que ele não tocou ali foi na esposa dele, né? E aí eu citei para ele assim de que ele não tocou na esposa porque se ele toca, talvez ele estaria descumprindo aquilo de que ele diz que os dois seriam uma só carne, né? Os dois seriam só um. Se ele toca, ele estaria tocando automaticamente em Jó, né? O inimigo ele não tocou, Deus não permitiu que a esposa, né? Por mais que ela falasse um monte de besteira, mas estava ali. Eu disse para ele, olha, a tua esposa ela está contigo. Ela é uma só contigo. Quando vocês se casaram, ela se tornou uma só contigo. Fiz uma Então aliança. pensa no que eu estou te falando. Ele, cara, é difícil. E aí, quando chegou em casa, no outro dia ele me ligou, Diego, tu lembra qual foi aquele texto que tu me falou? Tu lembra qual foi? Eu disse, cara, foi a história de Jó, assim, assim, assim. Então, a palavra de Deus, através de uma breve reflexão, talvez salvou aquele casamento. Eles estão juntos até hoje, não separa. Ele estava pensando em divórcio. Ele estava pensando em abandonar tudo. Eles têm até filhos, né? Então, ele estava pensando em abandonar tudo. E aquilo ali, através da mensagem, daquela reflexão que eu não imaginava, Tocou no mudou, coração. tocou. Assim, a gente, no dia a dia, a gente consegue escutar testemunhos, né? É muito, muito legal, muito bom. E a gente consegue entrar em meios que a gente jamais imaginava ir entrar. Acho que por conta do nosso trabalho, conhecer pessoas novas, culturas novas, entendimento de gente nova, pensamentos diferentes dos nossos e tudo mais. E, assim, passa muita gente lá no teu ambiente de trabalho. Sim. Assim, eu creio que no teu meio de trabalho, no teu cotidiano, tem poucos cristãos ali no meio, como tu falou. É um São meio poucos. muito difícil, Muito né? difícil, Muito muito difícil difícil. estar. Tem alguns jogadores que são cristãos, professam a fé e tudo mais. Só que ali no meio interno, onde tem ali aquela parte mais fechada, é muito difícil de ter. E eu queria te perguntar como é para um cristão, às vezes, se sentir sozinho no meio de muitos que não são cristãos, Muitos descrentes, né? muitos Sim. descrentes. Assim, como você pode, um cristão sozinho, talvez fazer a diferença no meio de muitos descrentes? Assim, o que tu acha através disso, no dia A, a dia? a primeira coisa que eu penso quando se trata você do cristão no meio dos descrentes, a primeira coisa que eu tenho que ter é cuidado. Cuidado. Por quê? Eu preciso ter cuidado até onde vai a minha liberdade. Até onde vai a minha liberdade como cristão. De que forma? Diego, Gálatas capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Não se coloquem de novo sob o jogo de escravidão. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque Cristo me chamou para ser livre, para a liberdade, no meio daquelas pessoas ali. E eu tenho que ter muito cuidado para que aquelas influências elas não venham me colocar debaixo de jugo de escravidão. Novamente, porque Cristo me chamou para a liberdade, correto? Sim. Só que aí eu vou lá para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu preciso ver aquilo que convém, por isso que eu tenho que tomar cuidado. Lá no versículo de número 31, no mesmo capítulo 10, ele diz assim: quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu preciso ter cuidado para que eu não
venha me colocar sobre o jugo de escravidão, me tornando como é que eu posso dizer, um religioso, dizendo, não, eu sou o crente, sou diferente, sou intocável, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Eu preciso ter cuidado para que eu não me torne também um juiz dentro desse ambiente, né? Começar a apontar os erros de um. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Primeira coisa, o cuidado é para que eu não me torne legalista, né? Que eu não fique sobre a lei ali dizendo, não, é que eu sou intocável e isso. Segundo, que eu não me torne um juiz no meio dessas pessoas. Eu preciso entender o que é permitido, até onde vai a minha liberdade, até onde não vai. Certo? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E de que forma que eu vou mostrar para essas pessoas de que eu sou diferente. Comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa. Glorificando a quem? A Deus. Então, a minha vida cristã, a minha liberdade cristã, ela está aí. Quando eu consigo comer, beber e fazer qualquer outra coisa, glorificando a Deus. Certo? Tudo me é lícito. O versículo 23 diz, mas nem tudo convém. Né? Nem tudo convém. Então, nesses ambientes, nesse tipo de ambiente, todo cuidado é pouco. O primeiro cuidado é para que eu não me torne juiz nem legislador. Né? Para que eu não venha ser um cara da lei e dizer que eu sou, que eu não faço, que eu não... E começar a julgar o outro. Mas ter cuidado sobre a minha própria vida. Em como eu vou influenciar. De que forma? Nas minhas atitudes. Comendo, bebendo e fazendo qualquer outra coisa. Glorificando o nome de Deus. Amém. Só para complementar, quando a gente fala assim, tem muitas pessoas observando a gente em todo tempo, com certeza. Estão observando, estão ali buscando, né? Tanto até mesmo falhas. Falhas. E assim, não tem aquele meio termo para nós. A gente tenta seguir uma vida correta, uma vida reta, uma vida justa diante de Deus, mas como fala assim, a gente não vai conseguir agradar 100% todo mundo. Sim. Só que você agradando a Deus acima de tudo, você vai seguir ali corretamente, e Deus ele vai permitir que alguns enxerguem e outros não. Isso é normal no nosso meio. E assim, como tu falou, é que a pessoa busque, né? Busque sabedoria e entendimento para que ela prossiga permanecer na fé de Deus para completar. Diego, agora a gente passar por um teminha mais assim, especial para ti. Vamos falar de paternidade um pouquinho. Amém. De família. Sim. Tá? Tu que já tem um filhinho aí. Isso, o Azaf. E tá esperando mais um bebezinho, para a glória de Deus. Né? Ainda não sabe se é menino, se é menina. Tô ouvindo aí coisa boa, né? Amém. Deus tá preparando coisas maravilhosas e assim, a tua família, você é um cara jovem. Sim. Né? A tua família é jovem também. E você sendo um pai, assim, de primeira viagem, né? Vai ter o segundo filho agora. Como foi essa tua experiência de ter um primeiro filho e o teu filho? A gente já vê o nenenzinho cantando, já vai para os cultos ali, já sabe os hinos, as canções e tudo mais. E assim, eu creio que tu sente orgulho no teu coração por isso. Mas assim, como é incentivar o teu filho, que já é pequeno, a prosseguir nesse caminho de entendimento de que precisa de Deus, que é uma família cristã? Porque ele já está indo para a escolinha, né? Já tá ali, já tem os amiguinhos e vai ter essa vida normal de uma criança normal. Só que ele já tem um entendimentozinho que o papai e a mamãe, né, são cristãos, nós somos cristãos e tudo mais. Como você sendo pai que tem essa visão assim de levar o teu filho a ter esse entendimento para Deus, assim, como tu já enxergou esse momento na tua vida? Sim, a questão do Azaf, o Azaf é uma bênção, né? Quem conhece o Azaf sabe como é que é. E eu acredito que o maior desafio para o pai cristão hoje, né, para mim, para minha esposa, tem sido você conseguir educar. Eu acho que todo pai, se ele pudesse, ele manteria seu filho só ali em casa e você ditaria os princípios para o seu filho de como tem que ser. Se a gente pudesse, a gente colocaria ele dentro da caixa e deixava só ali para que a influência fosse somente nossa. Mas, infelizmente, né, tem um mundão por aí que eles vão desbravar, ainda tem muita água para rolar. Mas, enquanto isso, eu acredito que o principal de tudo é você conseguir ter as bases bem alicerçadas daquilo que você quer de instrução para o teu filho. Por exemplo, eu estava comentando agora há pouco com o Max, eu nem sabia que ia falar sobre isso. Disse o Azaf só vai gostar de música ruim se ele ouvir influência de fora, porque lá em casa é só música boa. Eu digo assim, música boa que eu digo gosto musical. Qualidade, né? E aí
Ele já ouve, ele já canta, né? Ele já tem entendimento de alguns louvores, já conhece, né? Já sabe como, até como cantar, como interpretá-los, o que fazer, sabe? Então isso é muito legal. Ao momento de oração, eu tentei o máximo, assim, a gente tentou o máximo lá em casa, eu e minha esposa, falar, mostrar para o Azaf o que é um culto. Né? Eu acho que nossos filhos, eles desde pequenos têm que saber o que é um culto e para que ele serve. Né? O culto ele é o momento da palavra, o momento do louvor. Então, quando o pastor está lá falando, pregando, ó, agora é a hora da palavra, ó, o pastor está falando. Especial, né? Então, ó, o pastor está falando. Então, ele já para e já fica aqui. Então, ele brinca depois. Ele já sabe que aquilo ali é o momento de você Especial. parar e, ó, fecha os olhos, agora é a hora da oração. Vocês viram, tem até uma foto dele no aniversário, a gente está orando, ele está de olho fechado, porque a criança, ela consegue entender. A partir do momento que você distribui parâmetros ali, dizendo, ó, esse é o momento da oração, esse agora é hora de fechar os olhos, filho. Agora é o momento de a gente escutar o pastor lá, o pastor está falando. É a hora da palavra, então fica atento aí. Quando a gente faz o nosso devocional, ele já sabe que ele tem que pegar a Bíblia dele. Quando vai para a igreja, quando vai para pequeno grupo, ele tem que pegar a Bíblia dele, que é a Bíblia, né? A gente já vai saindo procurando, a gente está procurando, nossa, ele, cadê a minha Bíblia, mãe? Cadê a minha? Então ele já sabe que ele tem que levar. Ele sabe que é a ferramenta que ele vai precisar ter lá na hora, no momento do culto, do pequeno grupo. Então ele já sabe disso, né? Então o Azaf, ele já tem essa compreensão. Por quê? Porque a gente se dispôs a ensinar ele desde de pequeno ali, de que o momento do culto é ali, né, o momento de adoração, mas eu digo para vocês, a gente ensina ali nos princípios mais para frente, né, a gente não sabe como é que vai ser, né, sempre, né, mas a gente sempre confia nas bases dos alicerces que a gente, né, é a mesma coisa você perguntar para um pedreiro já experiente, você, esse muro aí cai, tu bate assim, esse muro cai, ele vai dizer o quê? Não cai, tá bem firme. A mesma coisa tem que ser nossos pais, nós temos que ser bem seguros naquilo que nós estamos ensinando para nossos filhos. E com a Azaf, né? E agora com o bebê que está vindo, eu penso dessa forma. Meu objetivo é entregar ali o máximo de princípios para eles, para que esteja bem alicerçado, para quando alguém perguntar, e aí, teu filho será... Rapaz, eu espero que sim, eu confio, né? O muro está aqui, o pedreiro será que é forte, né? Então, eu penso dessa forma, a educação cristã, principalmente dentro do lar, né? Dessa forma. A própria palavra diz, né? Ensina o caminho, instruir a criança no caminho. Filho no que deve andar, ele... Quando for velho, não se desviará dele. Exatamente. Isso é muito certo. E, assim, muito legal a gente ver o Azaf desde pequeno. Quem já viu ele nascer, viu ele crescer, viu ele de rapazinho. É muito legal, já tem um trejeito ali de pegar no microfone. Já gosta de pegar, já vê o exemplo do pai e da mãe, né? E essa é muito legal. Então, os pais, hoje em dia, dentro de casa, são os exemplos. Acho que é a responsabilidade maior. Principais, né? A responsabilidade maior nossa. Em casa. E é muito legal, assim, ter esse entendimento do que a nossa fé pode trazer para as pessoas que nós amamos, as pessoas próximas de nós. Sim. E assim, mas nós sabemos que na nossa vida cristã também tem muitos empecilhos. Tem umas batalhas que são difíceis, temos dívidas que são normais do dia a dia, temos ali, às vezes nós nos atrasamos para os cultos, ali, tem um engarrafamento, não vou conseguir chegar no culto hoje e tudo mais. E é muito normal isso, muito normal. Hoje a gente passa no meio das igrejas durante a semana, as igrejas estão vazias, realmente vazias. Ali as pessoas conseguem ir só no domingo porque, não, estava trabalhando, não deu de ir e tudo mais. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como uma pessoa que vive nesse cotidiano do dia a dia, dessa rotina, esse tempo que está passando tão rápido, Sim. pode se adaptar para que ela não perca a fé e nem a fé dela esmoreça, talvez, pela essa rotina do dia a dia, do trabalho, do estudo, dali como tu falou, do casamento, como ela pode se adaptar a essa rotina do dia a dia para que ela tenha crescimento espiritual cada dia mais e não desfaleça, não desmoreça nessa vida. Eu penso o seguinte, assim, eu passei por isso. Quando eu estava morando lá perto do clube, eu passei por isso, que eu só conseguia congregar no domingo. Era muito longe, era muito distante para vir para cá, para a igreja, e eu só conseguia congregar no domingo. Então, qual foi a saída e a solução? Criou-se um pequeno grupo lá, o PGM, e a gente fazia culto doméstico em casa, né? Tinha o violão, então o culto doméstico, eu acredito que com o tempo, né? A maioria das pessoas vão concordar comigo aí de que
com o tempo só você ali, você é a mesma pessoa, você, sua esposa e o É, filho, começa a ficar meio, né? é. Então eu tentava buscar fazer coisas diferentes, né? Eu falava para minha esposa, oh, hoje a gente vai ler esse livro aqui, esse livro de, por exemplo, Atos, a gente vai ler Atos inteiro, a gente vai, cada dia a gente lê um capítulo. Vamos fazer os desafios, eu leio, tu faz a explicação, tu lê, eu faço a Isso. explicação. Aí, hoje a gente vai tocar um louvor do cantor cristão, hoje vai ser no violão, hoje vai ser só na voz, eu, tu e o Azaf. Então a gente criava esse tipo de coisa para que não ficasse, né? Porque tu sabe como é que é, né? Fica, pô. Depois com o tempo, então você tem que ter assim um pouco de lógico que isso não substitui a palavra, mas um pouco de criatividade ali, né? Ainda mais que você tem uma criança. Eu costumava dizer para minha esposa no começo dos nossos cultos, nossa oração do culto doméstico, às vezes ela queria estender um pouquinho mais a oração, né, e tal. Eu disse, amor, é legal você estender a oração, só que nós temos uma criança aqui. O Azaf já começava a se Fica mexer, inquieto, né? aí já começava a ficar. Eu digo, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque ele não pode chegar mais lá na frente e dizer, vai chegar a hora da oração, a hora chata, Acho vai. isso. Não, a oração precisa ser um momento legal, Prazeroso, né? prazeroso para ele. Então eu vou aos poucos, aí a gente foi aos poucos, aí depois a oração ia estendendo um pouco, mas ele já não ia achando chato, então ele já ficava. Quando terminava a hora de dizer o amém, quem dizia o amém era ele. Então a gente vai criando, bolando estratégias ali para que você consiga, né, manter um padrão ali para você conseguir se congregar mesmo distante, né? Conseguir ter aquele contato com a palavra de Deus. Lógico que não é igual você estar com os irmãos ali, e nem quero incentivar você a ser um desigrejado, mas era o momento que a gente tinha ali, era a oportunidade que a gente tinha. Você gosta da sua congregação, você gosta do local onde você estava, então a gente não queria sair para ir para uma mais perto, não, a gente fazia em casa, no domingo a gente reunia com a igreja. Então eu penso assim, não deixe de fazer o seu Esse, devocional em casa, independente se você está indo todos os dias ou não, isso tem que continuar, esse é como o eu disse, a ponto, extensão né? da casa. Esse é o ponto. Não deixar de Não fazer, deixar não de deixar de orar, não deixar de isso, não buscar, deixar de porque não está buscar. conseguindo ir na congregação, né? Justamente. E assim, hoje você tem várias formas de você fazer um devocional, tem livros, né? Tem bíblias com o próprio devocional, né? Tem aqueles livros de devocional que te ajudam dia após dia, né? Eu digo assim, que te auxiliam junto com a Bíblia, lógico, né? Não é um livro separado ali que você, né? Mas te auxiliam junto com a Bíblia você fazer o devocional. Eu acredito que isso aí seja uma ajuda e tanto. Para mim funcionou bastante assim lá em casa quando a gente não estava conseguindo ver e estava conseguindo se ver só no domingo. Então você já vem com aquela sede daquilo que você aprendeu na semana, você poder também Trazer contribuir para os para os irmãos, né? irmãos no domingo, né? Então Isso. quando você não tem nada de casa, você não vai trazer, você vai ser É, convidado para um churrasco, você não tem nada para levar para o churrasco, como é que você vai chegar lá com a cara? Meu Deus do céu, não tem nada hoje, né? Cada um traz sua carne. E aí, é, rapaz, eu não tenho. Valeu, vou lá, é né? difícil. Cara, vamos num tema aqui que é bem atual e bem relevante para os nossos dias. E a gente, como tá, a gente está na rede digital, na rede social, todo tempo, as pessoas todo tempo conectadas ali. Eu queria o teu ponto de vista, para a gente encerrar, para a gente ver o teu ponto de vista bem assim, como a forma que tu imagina, a forma que tu pensa, ou tu pode falar para os nossos irmãos que estão assistindo agora, a vida cristã no mundo digital. Nós sabemos que tem muitos desafios, né? As pessoas estão muito conectadas, tem muito conteúdo bom, muito conteúdo legal, mas também tem ao contrário, né? Tem muito Sim, conteúdo ali perverso, muito conteúdo que pode encher a mente, não saudável para a pessoa e tudo mais. Um cristão que tem uma vida cristã diária, um cara que também é conectado, que pode agregar muito mais no mundo digital e tudo mais. É assim, como esse cara, como essa moça, é, pode dar testemunho através da rede social, do digital, como é que tu pensa dessa forma, que ele pode agregar nisso? eu penso o seguinte, assim, com relação a isso. Esses dias a gente estava conversando, tivemos uma reunião sobre essa questão de conteúdo digital, sobre o celular, né, na mão e tudo. E isso tem sido muito prejudicial, né, para muita gente no dia a dia. A gente estava falando sobre atletas. E eu não sei se você já percebeu, o nosso olho, atrás ele tem um músculo. E esse músculo ele fica ele ajuda o teu olho a movimentar.
Então, a gente estava falando nessa reunião que, assim como eu faço na cadeira extensora um exercício, né, aqui para os meus membros inferiores, esse meu olho também ele precisa de exercício. Ele precisa também estar se exercitando. Só que aí, para prestar atenção, a maioria das vezes, a nossa juventude, quando tá no celular, eles estão como? Qual a posição que está do olho deles? Ó, por exemplo, tu aí agora está assim, ó. O teu olho está para onde? Para baixo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, na tela para baixo. Então, a partir disso aqui, eu consigo ver que a pessoa está com a visão afetada. Então, ele está acostumado com o olho aqui. E aí a gente fez uma comparação. Por exemplo, o goleiro, a gente estava falando sobre o goleiro. O goleiro que ele precisa estar atento na hora que a bola vem. Reflexo, Se né? o cérebro dele entende que o olho dele está acostumado só com isso aqui, só olhar para cá, no momento que ele precisar de ir numa bola para ali, com que agilidade esse olho dele vai movimentar para ir buscar essa bola ali? Então, existe um tempo, vai demorar, e ele precisa de reações rápidas. A mesma coisa é os nossos jovens. Se tu for prestar atenção, a maioria deles, ó, eles estão perdendo tempo aqui. É por isso que muitos jovens hoje eles não conseguem assistir, por exemplo, um conteúdo desse aqui, se tivesse 1 hora e meia, tu colocasse um jovem para assistir na verdade, ele não conseguiria. Já Por quê? coloca na velocidade 2, né? Que é para acabar A gente estava comentando quanto tempo tem um rápido, Reels né? de Instagram. É 1 minuto e 30, né? No 1 máximo, minuto e ali, 30, 1 minuto e 30. é o que a galera está acostumada. É aqui, ó, é conteúdo rápido. Por Conteúdo isso que instantâneo, quando a conteúdo... pregação ela se estende, acontece muitas vezes o que aconteceu com eu, Tico, lá em Atos, ó. Dormiu e caiu. Então, a nossa juventude ela está adormecendo. Por quê? Por causa por não saber usar bem os conteúdos digital, o digital para divulgação, para a expansão do evangelho, né? Eu penso no digital como uma ferramenta de expansão do evangelho, desde que seja usado de uma boa forma, para o bem. Então, o que adianta eu estar aqui o tempo todo, o músculo do meu olho está olhando aqui para baixo, eu olhando conteúdo de curta duração, e quando eu preciso de mais tempo para que eu execute alguma tarefa, eu não consigo. Por quê? Porque eu estou acostumado com coisas curtas, com mensagens curtas, com informações curtas, entendeu? Então, um exemplo, você pega um jovem para ele palestrar ou falar alguma coisa, ou dar um estudo, é cada vez mais difícil. Você conseguir um jovem na igreja, você quer dar o estudo hoje, você quer trazer a mensagem, é muito difícil. Mas no WhatsApp ele consegue digitar não sei quantas horas, né, por dia, quando não sei quantos. Então ele consegue fazer isso. Muitas vezes ele não consegue levar essa mensagem lá na igreja, mas por que ele não usa essa ferramenta ali para digitar, para expressar ali o que ele precisa, né, passar para outras pessoas? Então é um cuidado que a gente precisa ter com relação à ferramenta digital, ao celular, as informações que a gente recebe, aquilo que a gente está passando, tudo isso todo cuidado é pouco, né, com relação a isso. Então, hoje, a galera que está no digital, que mexe com o celular, que tem a oportunidade de proclamar, vocês aqui, né, por meio disso aqui é uma ferramenta, a gente está proclamando a palavra de Deus, está falando sobre a palavra de Deus aqui, sobre a mensagem. E isso pode estar conscientizando muita gente, pode estar alertando muita gente, né? Só que aí, se for parar para pensar aquilo que eu te falei, as pessoas estão acostumadas com mensagens curtas, né? Então, meu irmão, é muito difícil. É muito difícil. As pessoas estão acostumadas com mais, né, mais rapidez, né? O negócio tá tão diferente assim que até se o culto demorar hoje em dia, a pessoa já tá agoniada, né? É isso, porque as pessoas estão acostumadas com tudo instantâneo, tudo rápido, muito curto. E outra coisa, enquanto eles estão ali, olhando, ouvindo a mensagem, ouvindo o pregador, às vezes a mente viaja para outro lugar. Por quê? Falta de foco, falta de concentração. Por que eu foco? O foco está aqui, ó, naquilo que eu consigo me concentrar ao máximo. Se eu só consigo me concentrar 1 minuto e 30 em um Reels, como é que eu vou conseguir me concentrar 50 minutos para uma mensagem? Como é que eu vou ter foco para uma mensagem se eu só vejo o Reels de 1 minuto e 30? Eu não tenho mais foco, as pessoas não têm mais foco. Eu quero. Então, é um assunto, outro assunto, de repente aqui passa futebol, aqui passou o programa de TV que passou no sábado, então tá tudo aqui, ó, muito rápido. Cansei, não quero mais. Lá não, lá o pregador tá pregando, você vai ter que ouvir aquela mensagem toda até o final. Então, tá sendo cada vez mais difícil isso. Né? As pessoas estão acostumadas com o curto.
E até mesmo o teu cérebro está sendo Tá estimulado a isso. programado já Está sendo programado a isso. É aquilo que eu falei. A gente fala lá na neurociência, quando a gente estava conversando, que os olhos são a janela do cérebro. Né? A janela está aqui. Uhum. Então, tudo de informação que eu jogo aqui por dentro vai para o meu cérebro, vai ficar aqui. Entendeu? Então, aí, como é que eu vou conseguir focar se eu consigo focar só no mais curto, no que é breve? Isso é muito difícil. Então, é como a gente falou, tudo que tem pro bem e pro mal, mas tudo que às vezes excede do limite faz mal também, né? Com certeza. Sempre tem um meio termo de tudo. Se a pessoa está no digital, tudo bem, mas sempre tem uma pausa, tem algo ali que ela pode né, ver que é bom para ela. Cara, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim e tudo mais. Então, é isso que a gente quer deixar para vocês, pessoal. Esse papo de hoje foi um papo breve, mas nós esperamos que vocês gostem desse papo, que vocês possam compartilhar aí com os irmãos e que vocês possam lembrar os irmãos aí que toda quarta-feira nós pretendemos estar aqui deixando um episódio do podcast Teologia Entre Amigos, trazendo um papo informativo, algo legal, algo bíblico, uma palavra que possa alcançar o teu coração, o coração das pessoas também que talvez não que vocês conhecem. Então, esse é o Diego. Nós temos aqui nos bastidores o Max, o Samuel, também tem o Tassiano que não está aqui, faz parte do Teologia Entre Amigos. E toda semana nós pretendemos estar por aqui trazendo uma mensagem para vocês. Então, tá bom? É um canal que está começando, mas nós pedimos que os irmãos compartilhem, deixem aí o comentário, deixem um like e nós nos vemos no próximo episódio, tá bom? Diego, Valeu. obrigado. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima. Valeu, rapaziada. Até mais.